os apoios financeiros para as empresas do turismo. Senhora Secretária de Estado do Turismo, a Engenheira Rita Marques, Senhor Vogal do Conselho Diretivo de Turismo de Portugal, Dr. Carlos Abad, muito obrigada pela vossa presença e por terem viabilizado esta sessão. Não posso naturalmente deixar de fazer um agradecimento especial à Senhora Secretária de Estado do Turismo, que sempre tem estado disponível, interessada e empenhada em trabalhar com a ACISO e em acompanhar a situação das empresas do setor do turismo, nomeadamente as empresas de Fátima direcionadas ao turismo religioso. Um natural agradecimento ao Dr. Carlos Abad, que se disponibilizou a realizar mais esta sessão de esclarecimento, agora especificamente organizada para os associados da ACISO e especificamente para as empresas que trabalham no setor do turismo religioso. Pretende-se assim reforçar a divulgação dos apoios que estão disponíveis, fazendo com que a informação e os esclarecimentos cheguem a todos os que deles precisam. Permita-me, Senhora Secretária de Estado do Turismo, que aproveite a sua presença aqui hoje e que refira mais uma vez a situação crítica em que se encontram as empresas que trabalham no setor do turismo religioso, quer aquelas que trabalham neste setor diretamente, quer todas as que para ele trabalham indiretamente. E em Fátima a maioria do comércio, a indústria de estatuária religiosa, são, além de todas as outras atividades que trabalham para a hotelaria e turismo, são também áreas que estão grandemente afetadas. Os números do INE referentes às estatísticas do turismo confirmam aquilo que já sabíamos. Em 2020, comparativamente com o ano 2019, o Concelho de Orem foi o concelho do país, reforço do país, com maior quebra nas dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico, apresentando 78% de quebra nas dormidas. Quando falamos de não residentes, essa quebra então ascende a 88%, dada a dependência de Fátima do turismo internacional. Segue-se por esta ordem Ponta Delgada, Lisboa, Porto e Cascais. Este concelho teve efetivamente em 2020 uma quebra nas dormidas bem superior a qualquer um dos concelhos do Algarve, motivo pelo qual temos reforçado a necessidade de se olhar de forma especial para este território no que a medidas de apoio diz respeito. Também a nível do desemprego, pese embora todas as medidas de apoio à manutenção do emprego, o Concelho de Orem apresenta uma taxa de crescimento de 42,5% em dezembro de 2020, comparativamente ao mês homólogo de 2019. São, de facto, números nada animadores. É por isso fundamental que o Governo olhe para este território com particular atenção. São efetivamente necessárias mais medidas de apoio e a manutenção e o alargamento das que já existem, de forma a democratizar o seu acesso. Além de todos os assuntos já discutidos e já transmitidos na reunião que realizámos no passado dia 2 de fevereiro, com a Senhora Secretária de Estado do Turismo, gostaríamos de salientar a necessidade da reabertura de algumas linhas que entretanto encerraram, sem que muitas das empresas tenham tido a oportunidade de a elas recorrerem. Falo nomeadamente do incentivo, encerraram ou estão suspensas, pelo menos é aquilo que consta dos avisos. Falo nomeadamente do incentivo de apoio à liquidez apoiar.pt e apoiar restauração, que se encontram suspensas para novas candidaturas, e também da linha de apoio à economia Covid-19 para empresas exportadoras da indústria e do turismo, gerida pelo Banco Português de Fomento, que esgotou em poucos dias. Estamos confiantes que continuará a trabalhar no sentido de fazer o que estiver ao seu alcance para defender e apoiar o turismo, quer nesta fase difícil em que é necessário ajudar as empresas a sobreviverem, quer na fase posterior de retoma, pela qual todos ansiamos e na qual o papel do Estado não será de menor importância. Sem mais demoras, porque estamos aqui para uma sessão de esclarecimento, passo a dar algumas informações sobre a forma como irá decorrer esta sessão. Esta é uma sessão de informação e para facilitar o decorrer da mesma, será bloqueado o som a todos os participantes para não existir ruído de fundo. Cada pessoa que pretender colocar questões poderá fazê-lo escrevendo a sua questão no bate-papo durante a sessão, que nós serviremos de interlocutores para colocar as questões ao Dr. Carlos Abad.
Agora, não vos vou tomar mais tempo e vou pedir à senhora Secretária de Estado de Turismo, a engenheira Rita Marques, reforçando naturalmente o nosso agradecimento pela sua disponibilidade para estar aqui presente na abertura desta sessão, que nos dirija algumas palavras. Senhora Secretária de Estado. Muito obrigada, doutor. Faz favor. Espero que me estejam a ver e a ouvir em condições. Muito bom dia a todos. Eu começo naturalmente por cumprimentar a CISO na sua direção, em particular com a doutora Purificação Reis. Eu tenho mantido um contacto próximo, como foi aqui dito, com a Associação, e muito se deve não só seguramente à postura da Secretaria de Estado, mas sobretudo à postura da CISO, de uma forma muito informada, empenhada, tem vindo a evidenciar e a sublinhar as dificuldades do setor, e eu estou grata por isso e espero que possamos continuar a trabalhar em prol do nosso turismo, em prol do território também, em particular de Fátima. Muito obrigada. Quero naturalmente também cumprimentar o Dr. Carlos Abade, na sua pessoa também todas as pessoas que trabalham no turismo de Portugal, em particular a Direção de Apoio ao Investimento, Dr. Nino Miguel Alves, Dra. Elizabeth, que têm sido absolutamente incansáveis para fazer face de uma forma breve, célere, muitas vezes criativa também, a estas emergências que têm acudido no nosso setor. Também muito obrigada, Carlos, por esse contínuo esforço. E quero naturalmente cumprimentar todos os demais presentes, esperando encontrá-los com saúde, de alguma forma, com esta sessão, pretende-se que possam estar devidamente informados, melhor capacitados para poderem socorrer às várias linhas de apoio ventiladas até o momento pelo Governo. Eu serei muito breve na minha mensagem, gostaria de dar nota apenas de dois temas. O primeiro, que aliás já foi bem ventilado e sublinhado pela doutora Purificação Reis, tem a ver com as medidas de apoio à tesouraria, ao fundo de maneio das empresas que temos vindo a tentar mobilizar para o nosso setor, em particular também para Fátima. Essas linhas sintetizam-se em 5 grandes estabilizadores, desde logo uma primeira dimensão que tem a ver com o fundo perdido. Nós sabemos bem que as empresas estão numa situação muito difícil a nível da sua tesouraria e, portanto, temos vindo a tentar mobilizar mais recursos para fazer face a essa emergência. O programa Apoiar.pt, como foi aqui dito, teve já várias fases. Ele já foi iniciado em novembro, foi depois entretanto reforçado em janeiro para fazer face às quedas de faturação muito relevantes, aliás, de 2020, e estamos já a trabalhar para podermos continuar a mobilizar mais recursos para o apoiar, no sentido de garantir que as empresas possam continuar a contar com este instrumento de apoio. O apoiar.pt, como foi dito já, se encontra-se nesta altura suspenso, estamos a fazer um esforço no sentido de mobilizar mais recursos para o reforçar, mas eu gostaria de dar nota que até ao momento foram pagos pelo Turismo de Portugal cerca de 260 milhões de euros a fundo perdido, sendo certo que uma fatia muito considerante foi naturalmente dirigida quer à restauração, quer aos empreendimentos turísticos, mas também ao alojamento local, às agências de viagem, à animação turística, à organização de eventos, enfim, as várias setores que constituem a cadeia de valor do setor do turismo. E este é um estabilizador que vamos continuar a trabalhar, desde logo temos vindo a fazer também a nível das rendas, e o apoiar rendas neste momento está aberto, recordo que está em causa, portanto trata-se de apoiar a tesouraria para fazer face a despesas relativas a contratos de arrendamento comercial, e ainda temos o apoiar mais simples, especificamente dirigido aos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, mas com trabalhadores a cargo. E este é um primeiro estabilizador que o Dr. Carlos Abade com certeza dará nota de todos os detalhes. Depois temos o segundo estabilizador que também me parece importante, que tem a ver com os mecanismos de apoio a layoff. Ele não será hoje objeto da nossa análise, não será objeto desta sessão, ainda assim é importante que o Governo desde a primeira hora identificou a necessidade de manter os postos de trabalho e nessa medida criou o layoff simplificado, depois mais tarde um mecanismo de apoio à retoma, que tem vindo
a ter um impacto relevante na manutenção dos postos de trabalho, como atestam de resto as métricas relativas ao desemprego, como sabemos, não têm crescido de forma especialmente visível. Há depois um terceiro estabilizador que me parece importante e que também foi aqui aflorado pela doutora Purificação, que tem a ver com as linhas de crédito com garantia pública. Desde a primeira hora essas linhas de crédito têm também existido. Nós estamos a falar de um montante bastante relevante. No total estamos a falar cerca de 1,5 mil milhões de euros que já foram ventilados também para o setor, sendo certo que a última linha, a linha de exportação, a linha de apoio à exportação, em que os empreendimentos turísticos, como é sabido, eram elegíveis, ainda se encontra disponível em alguns bancos. Depois o Dr. Carlos Abate também dará nota disso mesmo. Sem prejuízo disso, estamos naturalmente a tentar também mobilizar mais recursos para reforçar estas linhas, principalmente porque sabemos que, além de aliviarem a tesouraria, também tem uma componente importante não reembolsável. Aliás, a última linha foi criada com 20% de incentivo não reembolsável, ou seja, melhor dizendo, o serviço de dívida, portanto, seria apenas versável em relação a 80% do montante contratualizado, sendo que os outros 20% seriam não reembolsáveis. Há um quarto estabilizador importante que tem vindo também a ser trabalhado, que tem a ver com as moratórias de crédito. Sabemos que nesta altura existe uma decisão, existe legislação que suporta que as moratórias possam existir até setembro de 2021, mas não quero deixar de aproveitar esta oportunidade para dar nota que estamos a trabalhar no tema, em especial avaliando se faz sentido, ou se é oportuno, diferirmos um pouco mais este serviço de dívida, portanto, empurrando estas moratórias um pouco mais para a frente e em paralelo, tratarmos também dos prazos de maturidade, equacionando o alargamento desses prazos, equacionando o alargamento da maturidade desse serviço de dívida. É um ponto que tem vindo a ser também trabalhado a nível do Ministério da Economia. O quinto e último estabilizador tem a ver com as medidas de capitalização. Este tema também tem vindo a ser trabalhado pelo Ministério da Economia, porque sabemos bem que as empresas têm vindo, enfim, a ver os seus capitais próprios a ser deteriorados, e nessa perspectiva temos que garantir que existem no mercado instrumentos de capital, neste caso instrumentos de recapitalização, que permitam que as empresas melhor possam gerir também o serviço de dívida que têm vindo a contratualizar. E, portanto, são estes os 5 grandes estabilizadores que temos vindo a trabalhar. E eu diria que nesta altura estamos mais focados em robustecer estes estabilizadores do que criar novos, na medida que estes 5 grandes temas têm vindo a ser entendidos pelo mercado como adequados para fazer face à pandemia, para fazer face às quedas muito assinaláveis da faturação dos nossos operadores económicos. E nessa perspectiva temos vindo, sobretudo, a trabalhar na introdução de uma maior solidez destes 5 mecanismos de apoio, de modo a que as empresas possam ultrapassar esta fase que vivemos atualmente de uma forma menos sofrida, se me é permitida a expressão. Eu estou quase a terminar, mas ainda assim gostava de dar uma segunda nota. Eu tinha dito que eram 2, portanto, uma primeira relativamente, que enfim, já teci aqui as considerações relativas à estabilização, aos mecanismos de apoio à tesouraria e fundo de maneio, mas queria dar uma segunda nota falando um pouco do futuro. Os números desta pandemia já são conhecidos, os impactos desta pandemia já são conhecidos, mas temos que de alguma forma ter esperança no futuro e acreditar que existirá muito em breve a retoma que todos desejamos, e para além da retoma o crescimento também que todos nós desejamos. E temos vindo justamente também a trabalhar nessa agenda, na agenda do futuro, que me parece importante, sendo certo que existem 5 grandes pilares que temos vindo a trabalhar, e muito em breve, enfim, eles serão conhecidos com maior detalhe. O primeiro que tem a ver com financiamento, investimento, idealizando e operacionalizando
a breve trecho e quando for entendido como oportuno, um conjunto de mecanismos de apoio ao financiamento e investimento, neste cenário de retoma e crescimento. Depois temos um segundo domínio que me parece também importante, que tem a ver com o território. Nós tínhamos e temos seguramente ainda vários desafios no nosso turismo e um deles tem a ver justamente com esta necessidade de promover o turismo de uma forma mais coesa ao longo de todo o território e nessa medida temos também idealizado um conjunto de iniciativas, de programas de apoio a essa diversificação de investimento em todo o território. Há uma terceira dimensão que também tem vindo a ser trabalhada, que tem a ver com a conectividade, e sabemos que a conectividade é um tema importante também para Fátima, na medida em que grande parte daqueles que visitavam Fátima há uns meses atrás provinham de mercados internacionais, mercados longínquos, destacando-se aqui não só o Brasil, mas também a Ásia, para além dos mercados europeus, nomeadamente a Polónia e a Itália, mas portanto a retoma do turismo dependerá justamente da conectividade aérea e nessa perspectiva também estamos a trabalhar com os vários players do mercado esta premissa que passa por assegurar e reforçar as rotas aéreas para Portugal. Há uma quarta dimensão que me parece também importante, que tem a ver com a formação, o conhecimento do setor. Sabemos que o crescimento do setor depende desta capacidade de gerir e gerar também conhecimento. Eu dou nota que o Turismo de Portugal tem vindo a organizar um conjunto de sessões de formação, de capacitação, de reforço de competências para todos os recursos humanos do setor e, portanto, lanço aqui também o repto para que possam se juntar a nós nessas ações, porque entendemos que a retoma do turismo também dependerá do reforço de competências também dos nossos trabalhadores. E por fim, não menos importante, uma quinta dimensão relativa à promoção externa, à promoção também interna e nessa tónica também vamos a muito breve trecho dar-vos conta das várias iniciativas que temos previstas. Sendo certo que, como é sabido, nunca paramos, mesmo em período de confinamento, nunca paramos e a promoção internacional através de campanhas específicas de natureza digital foram sendo trabalhadas sempre pelo Turismo Portugal. De resto, Portugal foi reconhecido muito recentemente como a melhor marca turística num ano de pandemia, a melhor marca turística da Europa, terceira melhor do mundo em ano de pandemia. E, portanto, afigura-se crítico para este reforço da competitividade das empresas, trabalharmos a promoção, esta promoção internacional, desenvolvimento de ações que tenham em vista reforçar o posicionamento de Portugal enquanto destino competitivo. E antes de terminar, não quero deixar nota que neste momento decorre a consulta pública do PRR, é importante este plano, porque ele com certeza nos dará espaço para melhor materializarmos estas 5 dimensões que eu ainda há pouco dava nota, associadas à retoma do turismo, por um lado o investimento, por outro lado o território, a conectividade, o reforço das competências e, por fim, não menos importante, a promoção. E penso que todos concordaremos, nós que trabalhamos no turismo, que o PRR terá seguramente muito espaço para ser melhorado, em particular no que toca ao setor do turismo. E, portanto, lanço aqui um repto também à CISO para que possa se juntar a outras associações do setor, provavelmente também à Confederação, para poder evidenciar e sublinhar a importância que o setor do turismo tem no plano de retoma económico do nosso país e nessa perspectiva fazer chegar os comentários, as sugestões, as observações que entenda como pertinentes, reiterando, sublinhando, como dizia há pouco, a importância do setor do turismo para a retoma e naturalmente a importância do turismo religioso para essa retoma que queremos que seja tão breve quanto possível. Eu com estas notas de reflexão deixo-vos, espero que nos possamos encontrar em breve, espero que possamos continuar a trabalhar em prol do nosso setor do turismo, em prol do turismo religioso, em prol de Fátima, acreditando que há um futuro melhor, acreditando que amanhã será seguramente melhor. Muito obrigada a todos, um voto de uma excelente sessão. Muito obrigada, Engenheira Rita Marques. Um bom dia e muito obrigada pela sua presença. Continuaremos a trabalhar certamente e enviaremos os nossos contributos no âmbito do PRR. Muito obrigada. Sim, obrigada e um bom dia. Passamos então
à sessão propriamente dita de esclarecimento e eu passo de imediato a palavra ao Dr. Carlos Abate. Obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. Deixa-me aproveitar para cumprimentar a Sra. Secretária de Estado de Turismo, em primeiro lugar para lhe agradecer as amáveis palavras que dirigiu ao Turismo em Portugal, mas também o agradecimento pela constante motivação, incentivo e sobretudo também uma grande exigência que tem imprimido numa fase tão difícil como esta e que nos leva sempre a querer fazer mais e melhor. Muito obrigado por tudo. Também aqui um cumprimento muito especial e um agradecimento à ACISO, na pessoa da Purificação Cais. Muito obrigado pelo convite para estar nesta sessão e pela oportunidade que nos dá para transmitir aquilo que são as informações sobre os apoios financeiros que existem e também sobre esclarecer dúvidas que ainda possam subsistir nas empresas. Naturalmente, depois também saudar todas as empresas e nelas gostaria de saudar todas as empresas do setor do turismo e todos os trabalhadores. Sabemos o quão difícil tem sido estes tempos e não posso deixar de fazer aqui um reconhecimento público e um agradecimento também pelo grande esforço, pela grande resiliência que têm demonstrado de facto ao longo destes meses tão difíceis. Como a Sra. Secretária de Estado de Turismo referiu há pouco, tem vindo a ser criados um conjunto de mecanismos de apoio financeiro desde março de 2020 e estes mecanismos muito focados em duas grandes dimensões. O primeiro na manutenção da capacidade produtiva das empresas e o segundo na preservação do emprego. Durante o ano de 2020, de facto, foram muitas os apoios que foram concedidos e muitas as empresas que acederam a esses instrumentos, mas no início deste ano, até por força do agudizar da situação, houve um conjunto de alterações e também houve um conjunto de novos instrumentos que foram criados e que justifica este conjunto de sessões de esclarecimento aos empresários que têm vindo a ser feitos em associação com as associações empresariais e hoje com a ACISO. E por isso no fundo, a minha apresentação que vou fazer tem a ver exatamente, tem por objetivo dar-vos a conhecer estas alterações e estes instrumentos mais recentes e eu iria desde já compartilhar a apresentação que tenho e que preparei para hoje. Eu espero que já estejam a ver. Não sei se me podem... Ok, muito bem. Pronto, portanto, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos para já ver um bocadinho o quadro geral dos instrumentos de apoio. É importante que nós percebamos exatamente este quadro, também para podermos tirar o melhor partido possível de cada um dos instrumentos de apoio. E por isso, vamos primeiro passar um minuto ou dois por este quadro geral dos instrumentos de apoio, depois vamos falar sobre instrumentos de apoio à tesouraria e, finalmente, vamos concluir também sobre instrumentos de apoio ao investimento. E porquê? Sabemos que neste momento a preocupação primeira é efetivamente preservar as empresas, preservar o emprego, mas sabemos que no momento da retoma nós temos que estar nas melhores condições para que possamos mais uma vez liderar o turismo mundial. E por isso vai implicar naturalmente adaptações, requalificações, melhorias nos nossos estabelecimentos e por isso não quisemos também deixar aqui de partilhar convosco alguns instrumentos que existem e que podem ajudar as empresas nesse processo de retoma e de crescimento que queremos que ocorra o mais depressa possível. O que é que vamos aqui falar? Vamos falar sobre estes 5 instrumentos. O programa Apoiar, portanto já foi aqui referido a questão do programa Apoiar, algumas das medidas estarem neste momento suspensas relativamente à apresentação de candidaturas, mas a verdade é que há outras onde essas candidaturas podem ser feitas e mesmo naquelas onde as novas candidaturas estão fechadas, é ainda possível fazer-se pedidos de pagamento adicionais e pedidos de apoio adicionais para candidaturas já aprovadas e por isso não podia deixar aqui de referir o programa Apoiar. Depois a linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas, que é um instrumento que existe desde março do ano passado e que é gerido diretamente pelo Turismo de Portugal. Passamos pelas linhas de crédito com garantia de Estado, portanto linhas de crédito de facto também para apoiar a tesouraria, mas com uma dimensão bastante de referir. Oferta, que é uma linha de crédito partilhada com os bancos e com o Turismo de Portugal, para apoio ao investimento, e Open Call 2020, que é de facto um instrumento que foi criado de apoio às empresas, sobretudo numa lógica de sale and leaseback, ou seja, permitir às empresas com ativos que permitam que possam, no fundo, vender esses ativos a um fundo de investimento imobiliário e com isso tornar líquido o valor do ativo e poder fazer, enfim, investimentos ou mesmo poder ter tesouraria, mas sobretudo poder fazer investimentos para melhorar o seu empreendimento. Portanto, basicamente o que estamos aqui a falar são de 3 grandes instrumentos para apoiar a tesouraria, o programa Apoiar, a linha de apoio à tesouraria, as empresas e linhas de crédito com garantia de Estado e depois 2 instrumentos para apoio ao investimento. E porquê é que há 3 instrumentos, nomeadamente na tesouraria, e não há só um, por exemplo? Porque, e é preciso também
que se perceba isso, porque de facto cada um destes instrumentos tem fontes de financiamento diversas e também modos de funcionar diversos, porque às fontes de financiamento existem condições específicas de acesso que têm que ser respeitadas. No programa Apoiar, nós estamos a falar de fundos europeus e, portanto, a gestão do programa Apoiar é feita pelo Compete 2020, com o apoio depois do IAPMEI e do Turismo de Portugal, mas é fundos europeus. A linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas, estamos a falar de valores de receita do Turismo de Portugal, portanto é a receita do Turismo de Portugal que está a ser afeta a esta linha. As linhas de crédito com garantia de Estado são linhas de crédito que têm a liquidez da banca, embora que com garantia de Estado promovida pelo Banco Português de Fomento. E, portanto, são de facto instrumentos com fontes de financiamento diversas e por isso é que existem estes três canais. Este é um quadro relativamente aos instrumentos de apoio à tesouraria só para se perceber que efetivamente a possibilidade de complementariedade dos instrumentos. No caso, por exemplo, das microempresas e das pequenas empresas, existe a possibilidade de acesso ao apoiar à linha de apoio à tesouraria de micro e pequenas empresas e ainda às linhas de crédito com garantia de Estado e, portanto, elas podem ser cumuladas até que possa complementar o melhor possível as necessidades de tesouraria das empresas. No caso das grandes empresas com faturação inferior a 50 milhões de euros, aí, de facto, a linha de tesouraria micro e pequenas empresas já não intervém, mas pode, de facto, intervir o apoiar e a linha de crédito com garantia de Estado. E depois, finalmente, para as maiores empresas, grandes empresas com faturação superior a 50 milhões de euros, efetivamente, temos as linhas de crédito com um quadro que permite dar a ideia da complementariedade e até onde é que cada uma das linhas pode efetivamente chegar. Portanto, são valores indicativos, valores máximos, mas é importante termos esta noção de complementariedade para podermos tomar decisões de financiamento das empresas. Vamos então começar pelo programa Apoiar e também dar aqui só uma nota, a Sr. Secretário de Estado de Turismo já referiu há pouco. Se nós pudermos olhar para este quadro, um tableau que diariamente, para não dizer hora a hora, vamos seguindo, e portanto, como vemos aqui, já foram apresentadas 35 mil candidaturas, isto é só turismo, portanto só tem turismo, 35 mil candidaturas do setor do turismo, praticamente 20 mil já estão aprovadas, com um valor de 281 milhões de euros, e deste valor, enfim, praticamente todas estão contratadas, é uma margem muito pequena que não está contratada, e já estão nas empresas 200 e quase 60 milhões de euros, de facto, o que é muito, muito significativo. Portanto, como disse a Sra. Secretária de Estado, aqui um peso grande da restauração, mas também um peso grande aqui dos empreendimentos turísticos, enfim, toda a cadeia de valor do turismo está aqui representada, portanto, de facto, uma dimensão muito grande, estamos a falar de incentivos a fundo perdido e, portanto, aqui uma dimensão grande de apoio que tem sido concedido. O programa Apoiar tem 4 medidas, basicamente, o Apoiar.pt, apoiar restauração, apoiar rendas, apoiar mais simples. O Apoiar.pt visa comparticipar a diminuição da fatura registrada em 2020 face a 2019. E o Apoiar Restauração visa comparticipar a diminuição da faturação das empresas localizadas nos concelhos onde houve a suspensão de funcionamento desde outubro do ano passado até 10 de janeiro de 2021. Estes dois mecanismos, estas duas medidas, como aliás foi referido há pouco, estão suspensos relativamente à apresentação de novas candidaturas, mas continuam abertas relativamente à possibilidade de as empresas que já têm candidaturas aprovadas poderem apresentar pedidos de pagamento adicionais. E porquê? Porque com as alterações que houve agora no início de janeiro, é possível às empresas pedirem o apoio relativamente à diminuição da faturação do quarto trimestre de 2020 e, cumulativamente, pedirem também o apoio relativamente ao primeiro trimestre de 2021, que é o quê? É o valor exatamente igual àquele que a empresa tem direito relativamente ao quarto trimestre de 2020. Portanto, esta dimensão que é poder solicitar esse apoio adicional está válido. Quero dar nota de que ele terminaria, creio eu, dia 19 de fevereiro, mas foi prorrogado até o dia 5 de março, e portanto até o dia 5 de março as empresas com candidaturas aprovadas ao abrigo do Apoiar.pt e Apoiar Restauração
podem de facto pedir o apoio adicional, quer relativamente ao quarto trimestre de 2020 e subsequentemente primeiro trimestre de 2021, quer relativamente no apoio à restauração aos fins de semana que ainda não tinham integrado a candidatura. Deste ponto é importante. Depois, outras duas medidas, o apoiar rendas, que visa o quê? Visa comparticipar as rendas não habitacionais do primeiro semestre de 2021, e o apoiar mais simples, que visa comparticipar a diminuição da faturação de 2020 dos empresários em nome individual, com contabilidade simplificada, portanto, sem contabilidade organizada, face a 2019. Portanto, as entidades beneficiárias, na medida apoiar.pt e apoiar restauração, neste momento, e uma vez que a apresentação de novas candidaturas estão fechadas, neste momento, apenas para candidaturas já aprovadas, e, portanto, o que se pretende aqui é permitir que estas empresas possam, de facto, vir solicitar o apoio adicional relativamente ao quarto trimestre de 2020 e, subsequentemente, ao primeiro trimestre de 2021, e na restauração aos fins de semana que ainda não estão dentro da candidatura. No caso da medida a apoiar rendas, são entidades beneficiárias, quer as micro, pequenas e médias empresas, e aqui incluímos também os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, desde que com trabalhadores por conta de outrem, quer as empresas com mais de 250 trabalhadores, que são grandes empresas, mas que têm uma faturação anual inferior a 50 milhões de euros. Portanto, é este o universo da medida a apoiar rendas. A medida a apoiar mais simples, as entidades beneficiárias são os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, com trabalhadores por conta de outrem. Entidades beneficiárias no âmbito do turismo, portanto, relativamente ao apoiar.pt, apoiar simples, apoiar rendas, são estas CAIs que estão aqui, para basicamente todas as CAIs. Estas CAIs são CAIs principais, e isto é importante, ou seja, são CAIs principais, portanto, já houve situações em que a empresa tem um determinado CAI principal que não está previsto e tem um CAI secundário, esse sim que está previsto, mas por ser secundário não tem acesso ao programa a apoiar, portanto é importante este tema que é, as CAIs têm que ser CAI principal, e na medida a apoiar a restauração só a CAI da restauração. Também dar uma nota que este programa só tem aplicação no território continental, não se aplica às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, precisamente porque, como eu referi inicialmente, o que está em causa são fundos europeus geridos neste contexto pelo Compete 2020, com o apoio do IAPME e do Turismo de Portugal, e, portanto, essas verbas são aplicáveis no território do continente. Quais são as principais condições de elegibilidade? Primeiro, registar uma diminuição de faturação comunicada à AT no sistema e-fatura de pelo menos 25% em 2020 face ao ano de 2019. Portanto, esse é um pressuposto de todas as medidas, com exceção do apoio à restauração, mas com todas as medidas tem que ser esta condição observada. Depois também possuir que está legalmente constituído a 1 de janeiro de 2020, no caso da restauração é só a 1 de março de 2020, mas no resto é 1 de janeiro de 2020. Possuir capitais próprios positivos à data 31 de dezembro de 2019, exceto em determinados casos, nomeadamente o dos empresários em nome individual sem contabilidade organizada, caso os capitais próprios a 31 de dezembro de 2019 sejam negativos, é possível haver aqui ou uma incorporação de suprimentos ou prestação suplementares de capital que faça o quê? Que anule os capitais próprios negativos registrados em 2019. E essa anulação dos capitais próprios negativos pode ter ocorrido logo em janeiro de 2020, ou fevereiro de 2020, como pode ocorrer agora. Portanto, o que interessa é que no momento da apresentação de candidatura essa situação esteja resolvida. Também dar nota de que estamos a falar dos capitais próprios de 2019. Ou seja, já houve algumas situações que as empresas perguntaram que havia capital próprio negativo em 2019 e depois havia o capital próprio mais negativo em 2020. Qual é que era para anular? O que é para anular é o capital próprio negativo de 2019. Dispor de contabilidade, dispor de certificação eletrónica, comprova o estatuto PME, naturalmente, porque como já percebemos e vamos perceber ainda mais, quer o enquadramento, quer a tipologia de apoios e dimensão dos apoios dependem do nível e da dimensão da empresa. E, finalmente, ter a situação tributária contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social, que pode ser feita até ao momento da confirmação do termo de aceitação. Minha sugestão é, se for possível, que essa situação regularizada ocorra antes, de facto, mesmo da apresentação da candidatura,
porque a partir daí, de facto, os passos são rápidos e só não são mais rápidos porque, por vezes, não conseguimos verificar a tempo ou não é tão rápido a verificação da situação regularizada, e, portanto, isso pode demorar mais alguns dias para resolver. E, por isso, aqui uma sugestão de manter essa situação regularizada. E situação regularizada entende-se por ou não ter dívidas ou, tendo dívidas, ter um plano prestacional acordado com as finanças da Segurança Social. Depois, especificamente para o apoiar simples, apoiar mais simples, como eu já referi, o empresário em nome individual, porque é ele que esta medida se dirige, empresário em nome individual sem contabilidade organizada, tem que ter trabalhadores por conta de outrem, à data da candidatura. Portanto, é na data da candidatura que vamos ver se efetivamente o empresário tem ou não trabalhadores por conta de outrem, a cargo. E no apoiar rendas, ser arrendatário num contrato de arrendamento para fins não habitacionais, comunicado no Portal das Finanças com início em data anterior a 13 de março de 2020. Isto aqui é importante, porque, porque estamos a falar de um contrato de arrendamento, não estamos a falar de um contrato de locação, não estamos a falar de locação financeira, não estamos a falar de outro tipo de concessão de exploração, estamos a falar de um contrato de arrendamento para fins não habitacionais e comunicado no Portal das Finanças em data anterior a 13 de março de 2020. Embora o valor de referência para cálculo do apoio seja o de dezembro de 2020, no caso em concreto, o contrato de arrendamento tem que estar registado no Portal das Finanças à data de 13 de março de 2020. No apoiar.pt, eu aqui basicamente foquei-me sobretudo naquilo que pode ser feito agora, e que é o que é a apresentação de pedidos de apoio adicional relativamente a candidaturas já aprovadas, não é? Como a Sociedade de Estado de Turismo referiu, e a doutora Purificação Reis, aliás, explicitou, trata-se de uma suspensão. Se porventura existir alguma alteração a esse nível, depois estaremos cá para explicar os termos dos apoios que poderão ser dados, mas neste caso em específico é o apoio que pode ser dado às candidaturas já aprovadas, e que é o quê? É a possibilidade de se fazer um pedido de pagamento que inclua a diminuição da faturação no quarto trimestre de 2020. O que é que vai ser comparticipado? Vai ser comparticipado 20% da diminuição da faturação, com o limite em todo o ano de 2020 destes valores que estão aqui, 10 mil euros para as microempresas, 55 mil euros para as pequenas e 135 mil euros para as médias e grandes empresas. Portanto, a lógica aqui é o quê? É permitir que haja um recálculo do valor do incentivo, de modo a que inclua não só os 3 primeiros trimestres de 2020, que isso já estava na candidatura aprovada, mas também o quarto trimestre de 2020. Ao mesmo tempo, é imediatamente calculado um apoio extraordinário para o primeiro trimestre de 2021, que é o quê? É igual àquele que é devido para o quarto trimestre de 2020, com os limites que estão aqui definidos neste slide. Portanto, o que vai acontecer, neste caso em concreto, não é a apresentação de novas candidaturas, porque, como já referi, elas estão suspensas, é sim a apresentação de pedidos de pagamento na candidatura já apoiada, e que vai fazer o quê? Vai ajustar o valor do apoio dessa candidatura, introduzindo o quarto trimestre de 2020 e o cálculo do primeiro trimestre de 2021. Relativamente ao apoio à restauração, é o mecanismo, ou pelo menos o objetivo é o mesmo, portanto, está vedado para novas candidaturas, mas as candidaturas já aprovadas, as respectivas empresas podem incluir a diminuição da faturação dos períodos em que a operação teve suspensa até ao fim de semana de 9 e 10 de janeiro, foi o último fim de semana do apoiar restauração. Portanto, como se recordam, quem teve essas candidaturas já aprovadas, portanto, elas começaram logo no início, creio que no início de final de outubro, no princípio de novembro, e portanto começaram logo com esses fins de semana, e era possível adicionar fim de semana a fim de semana. E portanto, essa possibilidade ainda existe, e poderão ainda fazê-lo até ao dia 5 de março. O financiamento também é 20% da diminuição da faturação registada. No apoiar mais simples, recordam-se com certeza, apoiar mais simples dirige-se aos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, mas com trabalhadores por conta de outrem a cargo. O custo elegível é o valor da diminuição da faturação em 2020 face a 2019. A taxa de financiamento é 20% da diminuição da faturação, com o limite de 4 mil euros.
No caso das atividades encerradas, existe aqui ainda uma majoração, nomeadamente na questão dos estabelecimentos de bebidas. E aqui também o apoio extraordinário ao primeiro trimestre de 2021, que no fundo é a atribuição de um financiamento igual ao devido para o quarto trimestre de 2020, com o limite de 1.000 euros. No caso do apoiar rendas, o custo elegível é o valor da renda mensal com referência a dezembro de 2020. A taxa de financiamento é 30% do valor dessa renda mensal, até ao limite de 1.200 euros por mês e por estabelecimento, durante 6 meses, no caso das empresas terem uma redução da faturação entre 25% e 40%, face ao ano de 2019. Caso essa a redução da faturação seja superior a 40%, então, nesse caso, o valor do apoio é 50% do valor da renda mensal de dezembro de 2020, até ao limite máximo de 2.000 euros por mês e por estabelecimento. Em qualquer dos casos, a empresa não pode, o valor máximo que a empresa pode estando as candidaturas do apoiar mais simples e do apoiar rendas ainda em curso, e queria dar aqui nota de 7 passos prévios que é importante as empresas darem para que depois o processo siga sem problemas. Primeiro, se não tiver certificação PME, mas se é uma micro, pequena ou média empresa, deve fazer esse procedimento de imediato junto do IAPMEI para que essa situação esteja clarificada e resolvida no momento da candidatura. Registar-se no balcão 2020, se ainda não o fez, e até para confirmar e atualizar a informação da empresa. Garantir que o e-mail de contacto disponibilizado está correto e verificar sempre as notificações nas pastas de spam. Temos algumas situações, enfim, de prazos que não foram cumpridos porque o mail foi para o spam ou porque foi para um outro e-mail que não é aquele que normalmente a empresa acede. Verificar se o número de informação da Segurança Social está correto, atualizá-lo se estiver incorreto. Verificar se o NIB da empresa corresponde ao NIF da empresa. Se a situação contributiva ou fiscal da empresa está regularizada, é verdade que o pode regularizar até ao termo de aceitação, mas se tiver por regularizar é importante que dê esse passo. E também dar a nota, que eu também já referi, que a atividade económica da empresa é sempre a da CAI principal. E, portanto, nunca é a CAI secundária e, por isso, tem de facto que ter uma CAI principal enquadrável para poder aceder ao programa Apoiar. O que é que isso significa? Significa que se a CAI principal da empresa não corresponde à atividade principal que a empresa desenvolve, e por vezes isso pode acontecer, até empresas já constituídas há muito tempo, por exemplo, então deve ser feita essa correção, para que efetivamente a CAI principal espelhe efetivamente a atividade principal da empresa e possa ter aqui enquadramento no programa. Como eu referi, este programa, relativamente ao apoiar.pt e apoiar restauração, está suspenso para novas candidaturas desde 5 de fevereiro, mantém-se aberto até 5 de março para as empresas com candidaturas aprovadas, sobretudo no apoiar.pt, pedidos de pagamento de apoio relativo ao quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021 e no apoio à restauração para os pedidos de pagamento do apoio relativo aos fins de semana, suspenso até o dia 10 de janeiro de 2021. O apoiar mais simples tem um aviso em curso, que é o que está aqui referido, o apoiar rendas também está aqui. As candidaturas são feitas através deste balcão, do Balcão Portugal 2020, repito, trata-se de fundos europeus geridos pelo Compete, e por isso o procedimento tem que ser este para que haja de facto a análise e a aprovação dos projetos. E portanto, este é basicamente o programa Apoiar, portanto, com a dimensão que nós já vimos ali, praticamente 20.000 candidaturas, 20.000 empresas já com candidaturas aprovadas, 35.000 apresentadas, 260 milhões de euros já pagos às empresas. A par disto, foi criada o ano passado, em março, a linha de apoio à tesouraria, na altura para as microempresas, precisamente porque se tinha a noção que tinha que se criar este instrumento como complemento a outros instrumentos que houvessem, mas este era importante para garantir liquidez imediata às empresas. A linha foi tendo, enfim, ajustamentos durante o ano também para poder adaptar-se e adequar-se à situação de cada, e à realidade de cada momento. Em janeiro de 2021, janeiro de 2021 foi, 11 de janeiro, aliás, a senhora Secretária de Estado de Turismo
editou um despacho que veio o quê? Veio, por um lado, alargar a linha às pequenas empresas, ela estava reservada às micro, recordo, alargou às pequenas empresas, alargou o prémio de desempenho a todas as candidaturas. Porquê? Porque quando o prémio foi criado em agosto, setembro do ano passado, as candidaturas, as empresas que tinham candidaturas com reforços, o prémio só se aplicava ao reforço, não se aplicava à primeira candidatura. Isto veio esclarecer que todas as candidaturas das empresas têm direito a um prémio, que é o perdão de 20% do incentivo reembolsável concedido. Depois a possibilidade de reforçar este apoio de 3 em 3 meses. Na altura foi reforçado o orçamento da linha para 100 milhões de euros, portanto, dia 11 de janeiro foi reforçado para 11 milhões de euros. E, decorridos este período de tempo, um mês e pouco, verificou-se a necessidade de, efetivamente, proceder-se a um reforço do orçamento de 100 para 120 milhões de euros. E a senhora Secretária de Estado de Turismo, por despacho de 18 de fevereiro, portanto, quinta-feira passada, aprovou um despacho que veio fazer o quê? Veio, por um lado, reforçar em mais 20 milhões de euros o orçamento da linha, desta linha de apoio à tesouraria e micro e pequenas empresas, veio incrementar o apoio, o prémio de desempenho. Porquê? Porque para além da possibilidade de conversão dos 20% a fundo perdido, veio ainda juntar que pode ser ainda convertido a fundo perdido 250 euros por empresa, se implementado o selo Clean and Safe. Há aqui uma preocupação de começarmos a preparar e a intensificar, aliás, o processo de preparação para a retoma. E, portanto, esta dimensão de também dar confiança a quem nos visita é importante, é crítico, aliás, e por isso aqui também um sinal claro que esta linha dá, que é a possibilidade de, ao prémio de desempenho, juntar-se também um perdão adicional de 250 euros, se a empresa implementar o seu Clean and Safe. E também outra preocupação que as empresas tinham, que era o de aqueles casos de empresas que já tiveram os primeiros apoios em março e abril, a esta altura, o ano de carência da linha já estaria quase terminado. E por isso a Secretaria de Estado, também por este mesmo despacho, para além de reforçar o orçamento para 120 milhões de euros, para além de incrementar o valor do prémio de desempenho, veio ainda aprovar uma moratória até 30 de junho de 2022, para todos os financiamentos cujo período de carência termina até 30 de março de 2022. Pronto, este 30 de março de 2022 por uma razão muito simples, porque como isto o pagamento é trimestral, todos aqueles períodos de carência que terminavam até 30 de março de 2022, o valor era devido, a primeira prestação era devida em junho de 2022, e por isso não haverá pagamentos desta linha até 30 de junho de 2022, só serão devidos a partir dessa data. E, portanto, é uma novidade, aliás, é uma novidade em primeira mão, porque inclusive o despacho nem sequer foi publicado, e portanto fica aqui já esta nota que é importante para as empresas que já tiveram estes apoios. Também dar aqui uma nota de que não estamos a falar de poucas empresas, enfim, não gostaríamos de falar de nenhuma se estivéssemos em situações normais, mas nas situações em que estamos, temos de facto dar nota que efetivamente esta linha é uma linha que foi muito e tem vindo a ser muito procurada. Aliás, no último mês, basicamente, houve 40 milhões de euros de apoios, por isso é que a Sra. Secretária já teve que reforçar já o orçamento. E, portanto, como podemos ver aqui, cerca de 10.368 operações que já foram aprovadas, com 92,8 milhões de euros de financiamento aprovado, e também, enfim, uma grande dimensão de valor pago, 83,3 milhões de euros, portanto estamos a pagar todos os dias às empresas, por isso também uma linha muito rápida e muito fácil de acesso. A restauração também aqui com um grande impacto, mas aqui o alojamento também com um grande apoio já concedido às empresas do alojamento. As entidades beneficiárias desta linha é uma linha de crédito, eu já vos explicarei como é que funciona, mas as entidades beneficiárias são todas as do setor do turismo, portanto, não, enfim, todas as do setor do turismo estão aqui, e podem beneficiar todas as empresas localizadas no território nacional. Recordo-se, há pouco eu referi que nos fundos europeus no apoiar era só o território continental, porque estava em causa fundos europeus. Aqui, como estão em causa fundos do turismo de Portugal, ela aplica-se a todo o território nacional, incluindo regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Em termos de condições de elegibilidade, disporem da certificação eletrónica, como prova o Estatuto de Micro ou Pequena Empresa, já percebemos, porque ela só se dirige a micro e pequenas empresas, ter situação contributiva regularizada perante a Administração Fiscal, a Segurança Social, e também aqui uma alteração que foi feita neste despacho da Sra. Secretária de Estado de Turismo, que basicamente havia uma condição que era mais exigente, porque exigia que as empresas não tivessem numa situação de dificuldade, isso é uma expressão, é um conceito comunitário, mas de facto era mais exigente e nós consideramos que efetivamente não era adequado manter-se essa condição, ainda por cima já tínhamos passado o ano 2020 e portanto não faria sentido, e a condição que ficou agora é exatamente igual à do programa Apoiar, ou seja, a empresa tem que possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, podendo resolver situações de eventuais capitais próprios negativos, anulando esse valor à data da candidatura. Portanto, também é uma situação de maior flexibilidade que aqui se permite e que não existia na versão anterior. Portanto, eu diria que este dia, para além de um dia com muito sol, é um dia que nos traz boas notícias relativamente aqui a esta linha da Tesouraria com estas alterações aprovadas quinta-feira pela Sra. Secretária de Estado do Turismo. Qual é o financiamento? Este financiamento é uma linha de crédito, é reembolsável, mas tem um prémio de desempenho associado. O valor do financiamento é 750 euros por posto de trabalho por mês durante 3 meses. Okay? Portanto, se for um posto de trabalho é 2.250 euros, se for 2 é 4.500, enfim, e por aí afora. Os limites máximos são 20.000 euros para as microempresas e 30.000 euros para as pequenas empresas. Este valor, este crédito, não tem taxa de juros associada, portanto é taxa zero, não tem taxa de juros. Os prazos são 3 anos de reembolso, incluindo um ano de carência. Recordo a moratória que a Sra. Secretária de Estado de Turismo aprovou na semana passada e que determina que, relativamente aos financiamentos já concedidos, desde março do ano passado, não serão devidos reembolsos até o dia 30 de junho de 2022. Até 30 de junho de 2022. Mas, em todo o caso, quando forem aprovadas as operações, é este o prazo que está definido, 3 anos de reembolso, incluindo um ano de carência. O prémio de desempenho é o 20% do valor do financiamento, desde que a setembro de 2021 se mantenham os postos de trabalho existentes na empresa. E aqui é importante ter aqui uma nota, que é manter postos de trabalho é não promover despedimentos coletivos, não promover despedimentos por extinção de postos de trabalho e não promover despedimentos por inadaptação. Portanto, é essa a formulação de manter postos de trabalho. O que significa que isto não abrange situações de trabalhadores que se desvinculem da empresa por modo próprio ou que entrem na reforma ou outra situação qualquer. Portanto, o que é importante é que isto não aconteça para que, de facto, a empresa tenha direito a estes 20%. Aqui acresce este prémio adicional que foi aprovado a semana passada, de 250 euros por empresa, se implementar o selo Clean & Safe nos estabelecimentos e se frequentar as ações de formação do selo Clean & Safe até setembro de 2021. Portanto, isto é um prémio que, no fundo, acresce ao valor do prémio que já estava previsto inicialmente. E que se aplica tanto às candidaturas já aprovadas, como, obviamente, para as candidaturas novas. As candidaturas estão abertas em contínuo, e pronto, estão abertas porque efetivamente houve este reforço orçamental de 20 milhões de euros, estão em contínuo. As candidaturas podem ser apresentadas junto do Turismo Portugal, pronto, esta é junto do Turismo Portugal porque é uma linha do Turismo Portugal que gera, e estamos a receber, enfim, candidaturas todos os dias para esta linha, para micro e para pequenas empresas. Relativamente aos instrumentos de apoio à tesouraria, eu também vou dar aqui conta das linhas de crédito com garantia de Estado, que foram criadas recentemente, 2 linhas de crédito, uma para empresas exportadoras, cujo volume de negócios a não residentes seja superior a 20% do total volume de negócios e que se integrem numa destas CAIs, que são CAIs de alojamento, CAIs de renta-car e CAIs de agências de viagens. Portanto, são estas as CAIs que têm enquadramento nesta linha das exportadoras e desde que
tenham de facto mais de 20% do seu volume de negócios orientado para volume de negócios a não residentes. Uma segunda linha de 50 milhões de euros para empresas com atividade em montagem de eventos, ou seja, aqui não é definida a CAI específica, pode ser qualquer CAI, mas 30% do volume de negócios de 2019 teve que ser orientado para esta atividade de montagem de eventos. Pronto. Só dar nota do seguinte, a doutora Purificação Reis referiu isso, referiu-se a isso, a seu secretário de Estado de Turismo já o referiu e eu reforço. Estas linhas são linhas cujo valor do orçamento foi dividido por todas as instituições de crédito que operam em Portugal. Portanto, todas as instituições de crédito, tendo em conta também a cota de mercado que têm, ficaram com uma parcela deste orçamento. O que é que isto significa? Significa que haverá bancos, e há claro, bancos que têm a sua dotação completamente tomada, e portanto se forem esses bancos, evidentemente eles dirão que já não têm dotação para isso, mas a linha globalmente não está tomada totalmente. Portanto, ela tem margem ainda para novas aprovações. Há bancos onde essa linha está fechada, mas há muitos outros onde essa linha está aberta. E por isso não é correto a informação de que a linha não tem dotação, ou está esgotada. Não está esgotada. Está esgotada em alguns bancos, mas está completamente disponível noutros bancos. Quer relativamente à linha das exportadoras, quer relativamente à linha da montagem de eventos. Estas linhas, portanto, não se pode ir a uma e a outra, não pode ir às empresas exportadoras e à de eventos, portanto, ou vai-se a uma ou vai-se a outra. Aqui não serem consideradas como empresas em dificuldades, a 31 de dezembro de 2019, lá aquele conceito que eu há pouco referi e que diz que constitui uma empresa em dificuldade aquela que perdeu, aquela que tem mais do que 2 anos de atividade, perdeu pelo menos metade do seu capital social. Portanto, aqui isto aplica-se. Não apresentarem incidentes não colorizados, terem a situação colorizada e cumprirem com o rácio de intensidade das exportações a 2019 pelo menos 20%, no caso da linha para empresas exportadoras, e de 30% de atividades associadas à montagem de eventos, no caso de linha para empresas de montagem de eventos. Trata-se de uma linha de crédito que é contratada junto da banca, neste caso em concreto, a liquidez é da banca, mas que beneficia aqui de uma garantia de Estado. No caso das micro e pequenas empresas, o Estado garante 90% do empréstimo e nos restantes casos, médias e grandes, 80% do financiamento. O valor desta linha por empresa é 4.000 euros vezes posto de trabalho. Portanto, não tem, para além destes limites que aqui são referidos, não tem um plafond por empresa, é 4.000 euros por posto de trabalho. O que é que isto significa? E agora, tentando recuar um bocadinho àquele meu slide inicial do quadro dos instrumentos de apoio financeiro. Naturalmente que esta linha pode ter uma dimensão muito maior do que o apoiar e do que a linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas, porque essas têm plafonds, não é, por empresa. Esta tem só por posto de trabalho, 4.000 euros por posto de trabalho. Os prazos máximos, 6 anos de reembolso, incluindo o ano de carência, spreads máximos, também aqui, e atenção que são spreads máximos, portanto, não é o spread aplicável às empresas todas, portanto, este é o máximo. O prémio, e pela primeira vez estas linhas de crédito têm aqui um instrumento de conversão do financiamento a fundo perdido. Ou seja, 20% deste financiamento que é concedido pelo banco vai ser convertido a fundo perdido, portanto a empresa só vai ter que reembolsar 80% do empréstimo que pediu ao banco, se mantiver os postos de trabalho pelo período de 12 meses. E entendendo-se novamente, o que é manutenção de postos de trabalho, é aquilo que eu referi há pouco, é não fazer despedimentos coletivos, não fazer despedimentos por extinção de posto de trabalho e não fazer despedimentos por inadaptação. É isso que é manter postos de trabalho e, portanto, se não fizer isso, então 20% do financiamento que pediu ao banco, dos quais 90% estão garantidos pelo Estado, ou 80%, 20% do financiamento é perdoado. Os pedidos de financiamento continuam abertos, dentro daquelas circunstâncias que eu acabei agora de referir, e portanto é uma linha que é promovida pelo Banco Português de Fomento, e deixo aqui também, enfim, o site, o endereço do banco para informações mais concretas sobre a linha. Referi inicialmente, e portanto, no fundo terminei a minha apresentação sobre instrumentos de apoio à tesouraria.
Portanto, esta dimensão do apoiar, a dimensão da linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas e a dimensão das linhas de crédito com garantia de Estado. Portanto, cada uma no seu modo de intervenção, os seus atores e as suas dimensões. Não queria deixar de dar aqui nota dos instrumentos que também foram ajustados para apoio ao investimento. Sabemos que não é neste momento, enfim, ou não será a principal preocupação da grande parte das empresas, como é evidente, neste momento a principal preocupação é preservar a capacidade produtiva, preservar o emprego, mas não temos dúvidas de que a retoma do crescimento implica também a retoma do investimento. E por isso estão aqui dois instrumentos que poderão ser vistos pelas empresas como uma oportunidade para tomar decisões de financiamento apropriadas àquilo que são as suas necessidades. Primeiro, linha de apoio à qualificação da oferta. É uma linha que já existia e é uma linha de crédito constituída entre o Turismo Portugal e a maior parte das instituições de crédito que operam em Portugal. Portanto, é uma linha de crédito partilhada. Quais foram as principais diferenças que se fizeram agora para também incentivar e também para tornar mais fácil o investimento? Para já, a linha cobre mais percentagem do investimento elegível do que cobria. Antes só ia até 75%, agora vai até 80% do investimento. Foi aumentado o valor do prémio de desempenho. Porquê? Porque antes só ia até 20% e agora vai até 30%. E para além disso, estendeu-se o prémio de desempenho a todo o território nacional. Porque antes era basicamente aplicável aos territórios de baixa densidade. Portanto, agora todo o território nacional, incluindo aqui regiões autónomas da Madeira e dos Açores, beneficiam deste prémio de desempenho. E esta é uma mensagem muito clara às empresas que já existem. Porquê? Porque se verificarmos neste momento onde é que as empresas do turismo mais estão, elas vão beneficiar muito daquilo que é este prémio de desempenho, que foi agora aprovado para territórios que estão fora da baixa densidade. O foco em projetos sustentáveis, nós sabemos o quão importante é a dimensão da sustentabilidade e, aliás, este período fez-nos também salientar e tornar mais crítico esta dimensão. E, portanto, não quisemos deixar de aproveitar esta hipótese para que pudéssemos apoiar e incentivar que os projetos de investimento a desenvolver, sejam eles de remodelação, de adaptação, de melhoria, ou sejam eles até de criação, tivessem eles próprios dimensões e investimentos nesta área da sustentabilidade. E depois fixou-se um orçamento de 300 milhões de euros, que é o que é partilhado entre o Turismo Portugal e as instituições de crédito. Podem ver aqui, neste quadro, também a dimensão do apoio. Nos últimos anos, enfim, já quase 430 milhões de euros de apoio já foram canalizados através deste instrumento. 140 milhões de euros só na parte do Turismo Portugal já foram pagos. Estamos a falar de projetos que demoram o seu tempo e, portanto, a libertação não ocorre tão rapidamente como na tesouraria, mas também aqui uma dimensão muito grande. E aqui, de facto, os empreendimentos turísticos, até pela dimensão média de cada intervenção, têm aqui, de facto, um peso muito considerável, mas, enfim, mas também a restauração, a animação turística, também essas CAIs têm aqui, de facto, têm encontrado aqui uma fonte de financiamento dos seus projetos. Todas as entidades, todas as CAIs do turismo são enquadráveis, estão aqui, aplica-se a todo o território nacional, lá está o mesmo princípio, portanto são verbas do Turismo Portugal, logo aplicam-se a todo o território nacional. Estamos a falar de projetos de investimento e por isso, neste caso, se crescerem de projeto de arquitetura, porque podem não crescer, caso sejam meras adaptações dos estabelecimentos que têm, mas se crescerem projetos de arquitetura, eles deverão encontrar-se aprovados. Enfim, depois também a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança social, o Turismo Portugal, coisas que são normais, e assegurar uma pontuação mínima no critério da sustentabilidade ambiental e da acessibilidade. Basicamente, o que é que se fez? Criou-se uma espécie de uma checklist. Poderão ir ao nosso site, ao portal do Turismo Portugal, onde está uma ferramenta chamada Avaliação da Sustentabilidade do Projeto, que basicamente tem o quê? Tem uma checklist e a empresa assinala nessa checklist quais são os investimentos que quer desenvolver ou, caso já os tenha, quais são os investimentos em sustentabilidade que já tem. E, portanto, entre uns e outros, entre aquilo que tem e aquilo que vai desenvolver, terá que ter uma pontuação mínima de 40 pontos. Verificarão que não é uma situação complicada, porque, feitas as contas, aquilo pode ir até 200 pontos, mas de facto essa pontuação mínima, caso
a situação e a especificidade do negócio determine que isso não possa ser atingido, então poderá ser feito um pedido de exceção ao Turismo de Portugal e o Turismo de Portugal poderá avaliar e autorizar que o projeto entre mesmo sem a pontuação mínima regra. Como é que isto funciona? É um empréstimo com prémio de desempenho associado também. O valor máximo do empréstimo é 80% do custo, a repartição do financiamento aqui está, a regra geral é 40% do Turismo de Portugal, 60% do banco. No caso dos projetos em territórios de baixa densidade, por exemplo, são 75% do Turismo de Portugal, 25% a banca. O valor máximo da componente do Turismo de Portugal não ultrapassa 1,5 milhão de euros, portanto, depois o banco continuará, mas, ou seja, será 40% do Turismo de Portugal até 1,5 milhão de euros, a partir daí será parte do banco. Os prazos máximos muito alargados, 15 anos de reembolso, incluindo anos de 4 anos de carência. A parte do Turismo de Portugal não tem juros, não vence qualquer juro. E existe aqui um prémio, que é a conversão de parte do financiamento do Turismo de Portugal em fundo perdido. No caso das micro e pequenas empresas, 30%, no caso das médias empresas, 15% e no caso das grandes empresas, 5%. Desde que seja observado no terceiro ano completo após o início da exploração, portanto em 2024 ou 2025, nesta altura, não é? Se o volume de negócios que a empresa disse que ia ter, o tem, se o VAB que ia ter, tem, e se os postos de trabalho que disse que ia criar, se os criou. O protocolo com os bancos também prevê que este ano de avaliação possa ser revisto caso as circunstâncias e a conjuntura o aconselhar, mas pronto, neste momento são as regras que estão definidas, são estas as regras relativamente ao tempo de verificação da atribuição do prémio. Portanto, como pode-se verificar aqui, é de facto um crédito, mas tem de facto aqui uma componente com alguma expressão a fundo perdido. Os bancos aderentes são estes, portanto, enfim, são basicamente os de primeira linha que operam em Portugal. Formalmente o pedido é feito junto do banco, mas depois da empresa preencher a ferramenta de viabilidade que está no portal do Turismo Portugal. Precisamente para quê? Para garantir que relativamente a essa condição de acesso à sustentabilidade, ela de facto encontra-se verificada. Portanto, este aqui é o endereço eletrónico do Turismo Portugal, que pode ser visto para mais informações, mas também para essa funcionalidade. Eu agora tenho aqui um pequeno erro, porque eu tinha aqui mais um slide relativamente ao Open Call 2020, eu não tenho, mas eu vou explicar. Basicamente, o que é que foi feito? No âmbito da Turismo Fundos, a Turismo Fundos gera um conjunto de fundos de investimento imobiliário e foi criado um orçamento de 60 milhões de euros, dos quais 40 milhões para o turismo e 20 milhões para a indústria, que permite o quê? Permite operações de sale and leaseback, ou seja, operações em que o fundo pode adquirir um ativo, vamos supor um hotel, faz ao mesmo tempo um contrato de arrendamento para quem vende o hotel e nessa altura é pago ao empresário o valor desse ativo, até o valor máximo de 5 milhões de euros. O que é que isso permite? Permite ao empresário, naquele momento, ele desapossa-se do ativo, fica só com o contrato de arrendamento, mas fica de facto com uma liquidez que pode ir até 5 milhões de euros. E com base nessa liquidez, pode fazer investimento, pode até fazer alguma correção e algum ajustamento financeiro, pode ficar com algum dinheiro para a tesouraria e, portanto, fica logo com uma dimensão de capital que de outra forma seria difícil aceder. O empresário pode ficar durante 15 anos enquanto arrendatário do hotel e depois, ao final dos 15 anos, pode fazer a aquisição do hotel, pagando nessa altura, pagará então o valor que recebeu 15 anos antes, naturalmente atualizado, de acordo com a taxa de inflação, mas, portanto, pagará o valor da operação. Durante os 15 anos, apenas liquidará o valor dos juros, no fundo é a renda que ele paga, é o valor dos juros da operação, que tem a ver, naturalmente, com a aplicação de uma taxa que varia entre 2,5% e 3% sobre o valor da operação. E, portanto, eu terminaria recordando um bocadinho aquilo que eu disse. Primeiro, instrumentos de apoio à tesouraria, programa a apoiar, linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas, linhas de crédito com garantia de Estado,
todas cumuláveis dentro daquilo que são as possibilidades, as necessidades, aliás, das empresas. E depois também aqui 2 linhas de apoio ao investimento. A linha de apoio à qualificação da oferta, com uma dimensão crédito, mas com uma componente de prémio de desempenho, e Open Call 2020, de que vos falei agora e que é gerida pela Turismo Fundos, com os seus fundos de investimento imobiliário. Eu ficaria por aqui. Tenho aqui este que é o contacto para dúvidas, que fica aqui, mas naturalmente que agora penso que vamos passar, então estarei naturalmente disponível para responder às questões e tentar, enfim, esclarecer as dúvidas que resultaram da minha apresentação, que espero não ter sido muito maçadora, e também para algumas dúvidas de algumas questões que eu não tenha falado e que achem que seja interessante referir aqui, que tenham a ver com instrumentos de apoio financeiro. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigada, Dr. Carlos Abado, pela sua exposição. Acho que vai precisar de um tempinho para beber um bocadinho de água, não? Não, estou bem, estou perfeito. Depois desse esforço, temos algumas questões. Então, se me permitir passar de imediato aqui à colocação das questões, temos aqui um participante que diz: temos candidatura média empresa opaiar.pt submetida em 22 de janeiro. Quando será processada? Portanto, isto tem a ver com os timings, com os... Se calhar juntamos aí algumas, 2 ou 3, não? Temos relativamente à linha de apoio às exportações com garantia do Estado, um pedido de identificação de qual a lista de bancos que tem protocolado a linha com o Banco de Fomento. Se serão todos, eu vi que nesta última linha está identificada ali a lista dos bancos aderentes. Relativamente a esta linha de apoio à tesouraria, da linha de apoio às exportações do Banco de Fomento, não, com garantia do Estado, não estão identificadas e de facto, pelo menos eu também confirmo que os estabelecimentos, os bancos com os quais estabelecemos contacto tinham esgotado as verbas em poucos dias e, portanto, a própria associação não tem identificação de quais são eventuais bancos que ainda tenham essa linha em aberto. Temos ainda, relativamente à linha de apoio à Tesouraria do Turismo de Portugal, foi referida a data de 30 de junho de 2022. Será a partir desta data que se iniciam os 3 anos do prazo de reembolso. Ok. E depois, ainda relativamente a financiamento, o limite do financiamento com garantia do Estado refere-se às novas candidaturas ou é cumulável com candidaturas anteriores? Uma outra, relativamente à última linha, a relativa à operação leaseback, está prevista alguma isenção de IMT? E ficava por aqui, já tem um bom lote. Peço desculpa, a última pergunta qual foi? Relativamente à última linha, relativa à operação leaseback, está prevista alguma isenção de IMT? Ok. Bem, então então se calhar vamos por partes. Pronto, a candidatura de 22 de janeiro de 2021, eu admito que esteja por dias neste sentido. Portanto, depois de ser apresentada a candidatura, há aqui um passo que tem que ser também a confirmação junto da AT relativamente à quebra da faturação. E, portanto, há aqui uma dimensão de instrução da candidatura que é a confirmação destes valores. Portanto, é a única coisa que de facto separa entre a apresentação da candidatura e depois a contratação. Portanto, eu diria que para uma candidatura que foi apresentada em 22 de janeiro de 2021, seguramente que está por muito poucos dias a aprovação dessa candidatura. A linha de crédito das empresas exportadoras, vamos fazer o seguinte: eu vou disponibilizar a apresentação, aliás, vou incluir o slide que me enganei,
relativamente ao Open Call 2020 e vou disponibilizar o slide. Quando disponibilizar a apresentação, eu incluirei lá as linhas de crédito, as instituições de crédito da linha das exportadoras. Porquê é que não estão lá? Porque são todas as que operam em Portugal. Mas vou ver, são todas as que operam em Portugal, que são mais do que aquelas da linha de apoio à qualificação da oferta. Eu só coloquei porque as linhas de apoio à qualificação da oferta são 12 e as instituições de crédito que operam em Portugal são mais do que 12. Mas em qualquer dos casos, não tem problema nenhum, eu vou fazer um slide apenas com as instituições de crédito. É naturalmente que quem tem uma maior cota de mercado, provavelmente foram aqueles bancos que mais rapidamente esgotaram a linha. Mas tem de memória algum dos bancos que ainda esteja com a linha em aberto? Não. Não, aquilo que posso dizer é que é provável que os bancos com maior cota de mercado possam ter, de facto, mais dificuldade em ter dotação disponível, porque com certeza foram mais procuradas. Mas, portanto, eu diria que eu vou disponibilizar todas as instituições de crédito e, portanto, dentro das instituições de crédito, depois, naturalmente, que ela estará disponível em muitas instituições. Relativamente à linha da tesouraria, portanto, o que está definido é que o período a moratória está até 30 de junho de 2022, o que significa que depois é a partir dessa data que efetivamente contam os 3 anos depois de reembolso. Portanto, ou seja, no dia 30 de junho de 2022 ocorrerá o pagamento da primeira prestação e depois a partir daí contam-se 3 anos. Reparem, relativamente às candidaturas, que os períodos de carência acabam em março. Ou seja, se tivermos candidaturas aprovadas este ano em abril, não é? Elas não serão em junho de 2022, mas aí será já em julho, porque aí não se aplica a moratória, aplica-se o prazo normal, que está definido como período de reembolso. Depois, relativamente à linha... Desculpe lá, pode-me só recordar a quarta pergunta? Penso que era esta, se o limite do financiamento... Não, as linhas exportadoras têm de facto uma limitação, porque quem efetivamente acedeu, elas não são cumulativas, no sentido em que quem vai às empresas exportadoras não pode ir à montagem de eventos. Eu vou ter que confirmar, relativamente à pergunta que me foi feita, sobre se quem teve apoios financeiros antes, relativamente a outras linhas de crédito com garantia de Estado, se podem vir à linha das exportadoras. Não tenho exatamente a certeza, mas eu, na apresentação que eu for depois disponibilizar, já daqui a meia hora, eu ponho lá essa informação, está bem? Peço desculpa por isso. Okay, agora fiquei aqui, como eu não quero dar aqui uma informação que esteja incorreta, quero só fazer a confirmação e depois eu darei nota disso. Tenho mais uma questão que já foi respondida relativamente à gravação e ou a apresentação vão ser disponibilizados, portanto já foi aqui confirmado que sim, e penso que não terei... mais nenhuma... Falta só resposta àquela operação referente à última linha, a operação leaseback, se está prevista alguma isenção em termos de IMT. Essa matéria terá que ser vista junto da Turismo de Fundos em função de cada operação. Porquê? Porque há fundos que têm benefícios fiscais e há outros fundos que não têm. Depende um bocadinho de onde é que a operação se localiza, para perceber se efetivamente e qual é o tipo de operação, para perceberem qual é o fundo de investimento imobiliário que pode ser utilizado. Portanto, há alguns fundos, nomeadamente o FIAE, que têm benefícios fiscais e que outros não têm, e por isso terá que ser em função de cada operação que terá que ser visto junto da Turismo Fundos. Tá? Portanto, essa é uma operação, é uma situação que terá que ser vista junto mesmo do gestor desse instrumento, que verá caso a caso. Ora, não sei, eu de momento não tenho aqui mais nenhuma questão. Pedro também não, pois não, porque diretamente... Também não. Assim não colocaram questões.
Estava só aqui a tentar ver se conseguia Tem mais... Diga. resolver aquela questão que me colocaram sobre se a linha das exportadoras era acumulava com as anteriores linhas mas eu não consigo agora confirmar. Dr. Carlos Abade, tem... Já dentro de 5 minutos e dentro de 15 minutos eu partilho a apresentação já com as respostas a essa Tem situação. aqui mais uma questão de um participante que diz: tem um empréstimo junto do Turismo Portugal do tipo protocolo bancário, cujas prestações de 2020 foram objeto de moratória. Com o prolongar da crise pandémica, não poderei pagar estas prestações de 2021. Posso esperar nova moratória para estas prestações e para as de 2021? Aquilo que eu aconselho é ver junto da banca para que, relativamente a esta situação, o Turismo Portugal acompanha todas as moratórias que forem aprovadas pela banca. Todas as moratórias que foram aprovadas pela banca, forem aprovadas pela banca, o Turismo Portugal acompanha. Aliás, nós já demos essa indicação aos bancos e, por isso, relativamente a essa matéria, nós não temos qualquer problema, portanto, aliás, neste momento não estamos de facto a receber qualquer valor relativamente a empréstimos que tenham sido concedidos anteriormente ao abrigo desta linha. Sim, senhor. Não sei se mais alguém quererá colocar alguma questão, se entretanto não entrar nenhuma, e parece que não. Se me permitir bom, para já dar nota do seguinte: eu, como referi, vou de facto disponibilizar a apresentação. Na sequência dela, estejam à vontade para perguntar ao Turismo Portugal qualquer questão. Enfim, vou fazer aqui uma coisa que normalmente não se faz, mas vou fazer. Poderão fazê-lo para o contacto do Turismo Portugal, mas poderão fazê-lo, se quiserem, poderão fazê-lo também para mim. E eu, durante hoje, responderei a todas as questões que me quiserem colocar. O meu mail é carlos.abade@turismodeportugal.pt, carlos.abade@turismodeportugal.pt. Portanto, enviem-me os mails sobre as questões que ainda possam ter e eu responderei a todas até ao final do dia de hoje. Diga. Peço desculpa, era só porque entrou aqui uma questão e era só para não ficar por uma aqui perdida, que é uma empresa que pergunta, uma empresa que solicitou agora a linha de apoio à tesouraria, sendo uma pequena empresa, está a aguardar ainda a análise. Quando poderá solicitar novo apoio? 3 meses depois da aprovação. Pronto, era só para não ficar esta questão pendurada. Peço desculpa pela interrupção. Nada. Pronto, e portanto, no fundo, eu queria aqui também terminar dando nota de que efetivamente compreendemos que efetivamente todos estes apoios são pequenos face à dimensão daquilo que está pela nossa frente. Agora, é importante nós termos a noção dos instrumentos que existem e de como é que podemos aceder a eles, porque pior que não haver instrumentos, e existem neste momento, é não se saber como é que se acede a eles. E, portanto, o objetivo, de facto, desta sessão, e eu reitero aqui o agradecimento à Aciso para este convite para estar aqui presente, é efetivamente o dar nota de que os instrumentos existem, da forma de funcionamento que eles têm, dos atores que mexem nesses instrumentos e dar aqui a nossa disponibilidade, a disponibilidade do Turismo Portugal para ajudar a esclarecer dúvidas e a fazer pontes e, enfim, a criar condições e soluções para que as empresas possam, de facto, manter-se e também possam manter o emprego e possam estar em condições das melhores condições para o período de retoma que aí vem. Gostava também de deixar aqui uma palavra, enfim, que não é uma palavra, sobretudo é uma palavra de confiança. Nós sabemos que a procura está naturalmente neste momento retraída, ela está retraída, mas ela não desapareceu, ela está retraída. Significa o quê? Significa que quando as condições sanitárias e higieno-sanitárias assim o permitirem, ela de facto vai funcionar como uma mola, e naturalmente que nós tivemos algum exemplo disso quando houve a questão dos corredores e a procura que se gerou logo nessa altura. Sabemos que a situação é conjuntural. Enfim, podemos não saber ainda quando é que teremos esta situação reposta à normalidade, mas sabemos que vai ser reposta.
Portanto, é uma situação conjuntural. Não deixamos de ser o 12º destino turístico mais competitivo do mundo. Nós somos um dos destinos turísticos mais competitivos do mundo. E isto não é uma questão de prémios, é o que é da ponderação de um conjunto de fatores, nomeadamente ativos, recursos, empresas, equipas, povo, segurança. Nós somos o 12º destino turístico mais competitivo do mundo e, portanto, o que nós temos que estar é nas melhores condições possíveis para que no processo de retoma possamos voltar a liderar o turismo mundial e estou certo que o vamos fazer. É uma fase difícil, mas estou certo que de facto o período de retoma está cada vez mais perto. Importante é que de facto tenhamos as melhores condições e estejamos nas melhores condições para poder crescer e poder retomar a nossa atividade. E por isso, enfim, nesta altura, aquilo que eu desejo a todos é agradecer a vossa presença, agradecer à Aciso e desejar a todos, neste momento, muita saúde e que se mantenham em segurança. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Abade. Da parte da Aciso, agradeço ao Turismo de Portugal e ao Dr. Carlos Abade essa disponibilidade para estar aqui connosco e agradeço todas as participações, espero que a sessão tenha sido esclarecedora e daremos então por encerrada a sessão. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado a todos.